Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e em todas as partes, nos acompanhando pela internet, paz seja contigo. Eu vos convido para a leitura do livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35. Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35. Nós daremos destaque principalmente ao versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com eles. Que Deus nos abençoe. O título é Rosto Iluminado, Coração Transformado. Rosto iluminado, coração transformado. Vamos entender essa parte do texto que nós acabamos de ler. Tem um contexto maior antes de chegarmos nesta leitura. Algumas coisas aconteceram antes. Na verdade, esse é o segundo momento em que Moisés recebe as tábuas do mandamento para lê-los perante o povo, para entregar perante o povo. Descendo do Sinai, o povo estava esperando lá embaixo. Isso já havia acontecido antes, e a experiência não foi nada boa. Moisés subiu ao monte Sinai porque foi chamado por Deus. Deus haveria de lhe dar as leis para que ele voltasse, descesse do monte e compartilhasse a lei com o povo. Mas para o povo, Moisés estava demorando muito para chegar com a orientação de Deus. As pessoas sabiam que Moisés subia ao monte para conversar com Deus. Moisés conversava com Deus. E estavam esperando então Moisés voltar com resposta, com orientação para a vida. E Moisés, o povo entendia, desta vez estava demorando muito. E as pessoas precisam de uma orientação espiritual. Eu brinco com as pessoas que falam assim, eu não acredito em Deus. E eu digo assim, você só pode duvidar do que existe. Não tem como duvidar do que não existe. Tenta aí na sua cabeça pensar em alguma coisa que não existe. Impossível, né? Não dá para você pensar em algo que não existe. Você só pode questionar o que existe. Então o ser humano ele tem uma fagulha no seu coração que pede pela experiência espiritual, que busca uma resposta espiritual. Quando as pessoas não encontram essa resposta espiritual, elas buscam preencher o coração com outras coisas, porque tem um buraco no coração humano do tamanho de Deus. E só pode ser preenchido por Deus. E quando as pessoas não conseguem preencher esse buraco com Deus, vão buscar preenchê-lo com outras coisas. Com relacionamentos, com sexo, com droga, com dinheiro, com festa, com qualquer outra coisa. Mas qualquer outra coisa diante de Deus é muito pequeno. Por isso o coração sempre fica com aquela sensação de vazio, aquela sensação de carência, aquela sensação de insatisfação. Assim, o povo que estava no pé do Monte Sinai
ficou aborrecido e com o coração carente de orientação. Moisés estava demorando. Então, sempre aparece alguém, ouçam isso, sempre aparece alguém para ensinar coisa errada para a gente. Sempre aparece. Há um pensamento em segurança pública que diz assim: onde a polícia não está, os bandidos tomam conta. Em administração pública, essa frase é adaptada. Onde o Estado não é presente, o caos se faz presente. Fica uma desgovernança. Também, na questão da espiritualidade, é assim. Sempre vai aparecer alguém para tomar o lugar de quem deveria estar ensinando o correto. E o ser humano, quebrado, estragado, tem uma facilidade, uma tendência muito natural, muito normal, de ouvir rapidamente, sem nenhum esforço, o ensinamento errado. E gasta uma energia hercúlea para aceitar, parar e ouvir o ensinamento que vem de Deus. Esse é o ser humano normal, estragado, quebrado, desde o Jardim do Éden. Nós temos um imã muito forte para o que não se chama Deus. Nós somos revoltados com Deus. Naturalmente, nós somos inimigos de Deus. Por isso que nós não queremos contato, comunhão, aproximação com Deus. Este é o ser humano natural. E aí, logo alguém disse lá no pé do Sinai: Moisés está demorando muito, façamos um bezerro e prestemos adoração a este bezerro. E aí saíram recolhendo o ouro de todo mundo. Quem tem peças de ouro para entregar, para nós derretermos e construirmos um bezerro? Gente, que coisa parecida com os tempos de hoje, não é? Quem tem aí alguma coisa para entregar para a gente construir o nosso bezerro? E aí as pessoas vão construindo o templo do João. E aí as pessoas vão pedindo para que se compre por 5, 10 mil reais a toalhinha com o suor do pastor. Mas sempre vai ter alguém pedindo o parco dinheirinho. Esses dias eu estava comentando com a Ritinha, a gente estava fazendo as contas. Falei, poxa vida, todo mundo quer o nosso cruzeirinho, né? Todo mundo quer o nosso cruzeirinho. Não é assim com você também? Todo mundo quer o seu cruzeirinho, não é isso? A companhia de energia quer o seu dinheirinho, a companhia de água quer o seu dinheirinho, a prefeitura quer o seu dinheirinho, o Estado quer o seu dinheirinho, o vendedor ambulante quer o seu dinheirinho. Todo mundo quer o seu dinheirinho. Porque é com dinheirinho que se faz as coisas. Não se faz nada sem dinheirinho. Não dá para você chegar no caixa do banco com a sua conta de luz e falar para o caixa do banco: olha, eu preciso pagar essa conta de luz que vence hoje, quita ela aí para mim que eu vou fazer uma oração por você agora mesmo aqui. O caixa vai apertar o botãozinho lá de pânico e vai chamar a segurança para você. Porque as coisas não funcionam assim. Nós precisamos do cruzeirinho ainda, né? Então o pessoal recolheu o ouro de todo mundo, ensinamento errado, fez um bezerro, idolatria, e chamou o povo para adorar o bezerro. Como que faz oração para um bezerro? Como que você se ajoelha na frente de um bezerro de ouro e pede alguma coisa para o bezerro de ouro? O bezerro de ouro fica lá olhando para a pessoa, assim, e a pessoa, bezerro de ouro, resolve aqui a minha questão. O bezerro de ouro fica olhando, você não entende nada, porque é só um pedaço de ouro com um formato, não é isso? Então, veja como acontecem as coisas. Quantas vezes você já não achou também que Deus estava demorando para te dar uma resposta? E quantas vezes você não fez o seu bezerrinho de ouro? Já que Deus estava demorando para te dar a resposta, deixa eu buscar a resposta em outro canto. Não sei que tipo de bezerro de ouro você construiu, mas é muito certo que você em algum momento já fez o seu bezerrinho de ouro. Ou seja, você tentou resolver as coisas do seu jeito, porque você entendeu que Deus estava demorando com a resposta para a sua oração. E eu disse que essa primeira tentativa não deu bom,
Porque Deus viu o povo fazendo isso sem confiar na agenda dele, porque nós somos assim, nós queremos que Deus funcione de acordo com a nossa agenda. E nós não nos submetemos à agenda dele. Nós somos imediatistas, nós queremos e queremos agora. E Deus não se importa muito com isso. É no tempo de Deus e ponto final. Mas quando Deus olhou para o povo que ele tinha acabado de tirar do Egito, Deus ficou muito zangado. E o Moisés desceu lá e viu o povo e ficou mais zangado ainda. Aí Moisés pegou as orientações que Deus tinha dado para aquele povo e jogou em cima do bezerro de ouro. O bezerro de ouro se desmanchou, virou pó, e a terra engoliu cerca de 3.000 pessoas por conta daquele pecado. Por conta daquele pecado, 3.000 pessoas morreram. Quantas pessoas já morreram por causa do teu pecado? Ô pastor, nunca matei ninguém não, será que não? Quantas pessoas você já pôs para chorar? Quantas pessoas você já matou a alegria dela? Quantas pessoas você já assassinou a dignidade delas? Quantas pessoas esperavam a tua fidelidade? Quantas pessoas esperavam a tua santidade? Quantas pessoas você já fez morrer por causa do teu pecado? Então, a transformação interior, ela só começa quando verdadeiramente nós nos encontramos com Deus. E foi o que aconteceu com Moisés. Depois que Moisés teve aquela tristeza, muita ira no coração, foi o que Moisés provou, porque convenhamos, a gente fica irado. A gente não entende como que as pessoas são ensinadas do bom que Deus deseja para uma pessoa e mesmo assim a pessoa escolhe a pior parte. Deus é tão explícito que no Antigo Testamento tem um versículo que ele diz assim: coloquei diante de você a vida e a morte, escolhe a vida para que vivas. Deus coloca até a cola para a gente colar. Coloquei diante de você a vida e a morte, escolhe a vida para que você viva. E a gente vai escolher a morte. E o salário do pecado é o quê? A morte. Quando nós pecamos, nós estamos nos matando gradativamente. Cada dia um pouco mais, cada pecado um pouco mais. Então Moisés foi daquela ira do coração, ao ouvir o chamado de Deus. Moisés, vem aqui de novo para o Monte Sinai. E Moisés subiu novamente para o Monte Sinai. E sabe o que aconteceu? Deus não desiste de você. Como Deus não desistiu daquelas pessoas no Monte Sinai, a não ser aquelas que quando Moisés jogou as placas no bezerro de ouro, e o bezerro de ouro começou a pegar fogo e se consumir, eles permaneceram teimosamente perto do bezerro de ouro, e aí foram consumidas não por culpa de Deus, mas pela impertinência, pela persistência com o pecado. Assim como Adão e Eva, é a persistência com o pecado. Então Adão e Eva nunca foram expulsos do paraíso. Eles perderam o paraíso porque desobedeceram a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós sempre perdemos alguma coisa por nossa conta e risco. Não dá nem para a gente culpar o diabo. Falar foi culpa do diabo, absolutamente. Abra a Bíblia e me mostre um único evento na Bíblia onde o diabo forçou alguém a fazer alguma coisa. Nem na Bíblia, nem fora da Bíblia. O diabo nunca forçou ninguém a pecar. Ele sugere, e a decisão é exclusivamente nossa, como as consequências são exclusivamente nossas. E quando Deus chama Moisés, Deus chama porque Deus não desistiu daquele povo rebelde que pecou contra ele. E Deus escreve novamente para aquelas pessoas o mandamento, e Deus diz para Moisés: leva a lei novamente para aquelas pessoas, e Moisés faz isso. E quando Moisés tem este segundo encontro com Deus, a raiva do semblante de Moisés é substituída por um rosto iluminado.
por um rosto iluminado. Então a transformação interior começa quando nós verdadeiramente temos um encontro com Deus. Não foi o bezerro de ouro que transformou o rosto de Moisés. Não foi o enfrentamento dos problemas que mudou o rosto de Moisés. O que mudou o semblante de Moisés de um semblante de raiva para um rosto iluminado foi o encontro particular, pessoal que ele teve com Deus. Um Deus que não desistiu do povo, que não desistiu de Moisés e que não desiste de você. Um Deus que insiste com você enquanto você estiver vivo. Ele vai insistir com você, porque Ele não quer te perder. Entretanto, o teu rosto só será transformado de um coração pesaroso para um rosto, um semblante iluminado, quando você tiver esse encontro pessoal com Deus. Eu não posso ter com Deus um encontro pessoal por você, só você pode. Sua esposa não pode ter um encontro pessoal com Deus por você, só você pode. Tua mãe não pode ter um encontro pessoal com Deus por você, só você pode. Como só Moisés pôde ter aquele encontro com eles. Então esse brilho no rosto de Moisés não era meramente físico, mas o sinal de uma alma renovada, uma alma que deixou para trás o amargor, uma alma que deixou para trás as raivas, uma alma que deixou para trás as feridas, permitindo que a glória de Deus se manifestasse a partir da vida dele. A vida de um homem sem problemas? Não. A vida de um homem que estava diante de um povo rebelde, desobediente, que ia para outro tipo de festa, mas que não queria adoração ao Senhor. E mesmo assim, Deus pôde transformar a vida daquele homem. Da raiva à luz, a mudança real exige um coração rendido a Deus. Pode acreditar sem nenhuma reserva. Se você não tiver um encontro real e verdadeiro com Deus, não vai haver mudança real na tua vida. Você pode se convencer durante algum tempo, é a diferença entre domínio próprio e autocontrole. O autocontrole é humano, dura até a página 5, tem fim, tem prazo de validade. O domínio próprio é fruto de quem? Do Espírito Santo, não é teu. Você tem que pedir para o Espírito Santo para que te dê domínio próprio. E os dons de Deus duram quanto tempo? Quanto tempo? Para sempre, porque Deus é eterno, então não tem prazo de validade. E assim como Moisés, cada um de nós pode experimentar essa transformação. É possível, e Deus deseja substituir qualquer tipo de sentimento ruim do seu coração, a dor, a raiva, por um amor que cura, liberando você para viver em paz e harmonia. É isso que Deus quer, que você viva em paz e harmonia. A pergunta que hoje nós podemos deixar aqui é: que áreas da sua vida ainda estão marcadas pela raiva? Da raiva à luz, a mudança real exige um coração rendido a Deus. Muitas vezes, feridas antigas, ressentimentos, mágoas que vão se acumulando, impedindo que nós experimentemos o amor pleno de Deus. E impede. São nossos bezerros de ouro, são os nossos ídolos. Muito limitado é o pensamento de quem acha que um ídolo é aquele santinho que fica lá no determinado altar. Imagina, não é tão simples assim. Há vaidades que são ídolos, há desejos que são ídolos, até a busca com todas as forças pela paz é um ídolo. Porque o que você estaria disposto a fazer para ter paz? Você se lembra há poucos dias que circulou aquele vídeo de uma menina na sala de aula, adolescente,
e uma outra adolescente vem provocá-la, e ela abre a mochila, e ela tira uma peixeira de dentro da mochila que estava enrolada com jornal, e ela tira, e ela tem um ataque histérico, ela começa a bater a peixeira na carteira, e as pessoas precisam segurá-la, porque ela queria matar a sua oponente. Veja, aquela reação não foi naquele momento. Ela levou a mochila de algum lugar para a sala de aula. Ela premeditou, ela planejou, ela teve o cuidado de envolver a faca com jornal para que não cortasse nada lá dentro, nem a ela própria. Ou seja, o sofrimento que ela vinha provocando já vinha acontecendo há algum tempo, estava ficando insuportável e ela queria paz. E para ter paz, ela estava disposta a matar. O que você está disposto a fazer para conseguir o que você quer? Porque as coisas têm que ser do seu jeito a qualquer custo. O que você está disposto, que pecado você está disposto a praticar para fazer o teu entendimento prevalecer acima da palavra de Deus? Quando nós oramos, nós convidamos o Senhor a agir em nossos corações, transformando esses sentimentos negativos em luz. E essa transformação, para nossa tristeza, não é automática. Nenhum de nós vai se deitar hoje com o coração machucado e acordar amanhã de manhã com o coração restaurado. Não é assim que funciona. Isso é gradativo, porque a santidade é gradativa. Isso acontece quando nós nos rendemos a Deus e nós permitimos que Ele cure as feridas internas das nossas vidas. Mas nós temos que permitir que Deus cure as feridas internas do nosso coração. Por que você faz o que você faz? Veja que nós temos essa tendência de ir para o mal. Às vezes eu tenho uma pessoa que quer o meu maior bem e eu não dou a mínima para essa pessoa. E essa pessoa investe todos os esforços para me convencer do meu bem e eu não dou atenção. Mas aí aparecem outras pessoas aqui com pouquíssimo esforço que querem a desgraça da minha vida e aí eu atendo essas pessoas prontamente. Ah, meus queridos, sem um encontro pessoal e real com Deus, não haverá transformação. Então, que nós possamos clamar por essa mudança, permitindo que Deus substitua o rancor ou qualquer outro sentimento negativo pela compaixão, a amargura pela reconciliação, a dor pela paz. A verdadeira luz não se esconde, ela brilha e guia os outros. A luz de Moisés impactou as pessoas que o viram. Quando Moisés desce do monte, Moisés se torna um sinal visível da transformação operada por Deus. O rosto de Moisés, brilhando, impactava e desafiava as pessoas à sua volta. Esse testemunho é para todos nós. Esse testemunho é para mim, primeiramente. Mas esse testemunho é para você também que não está lá na avenida, está aqui. Ah, pastor, mas não é para aqueles que estão na avenida? Aqueles que estão na avenida já estão no braço do capeta, deixa eles lá. É para você que está aqui. Deus está falando com você. Deus não falou com aqueles 3.000 homens que morreram lá no pé do Sinai. Deus conversou com os que ficaram vivos, com os que queriam ouvir a palavra de Deus. Os nossos relacionamentos, eles podem ser restaurados e fortalecidos, tornando-nos faróis de esperança para aqueles que ainda lutam contra a raiva e contra a divisão. Isso nos coloca num salto de responsabilidade. Agora já não é só o meu coração que é transformado por um encontro pessoal com Deus. Agora eu tenho a missão de ajudar outros a enxergar esta luz. E aqui nós abrimos ainda mais uma outra possibilidade, mostrar para as pessoas que a luz do meu rosto transformado não é minha, é de Deus. Porque senão eu me torno outro ídolo das pessoas. As pessoas vão entender que sou eu que tenho a resposta, eu não as tenho.
Eu não as tenho. Quem tem a resposta final é o Senhor nosso Deus e a sua palavra revelada. Nós não podemos nunca nos arvorar como donos das respostas. Nunca. Nós precisamos apontar para aquele que é o dono, autor e consumador da fé. E esse testemunho é para todos nós. Quando nós experimentamos essa verdadeira mudança interior, a nossa vida se torna um reflexo da glória de Deus. E vai chegar momentos que eu vou ter que colocar um véu no meu rosto, para que eu converse de igual para igual com as pessoas, não olhando as pessoas de cima para baixo, como santarrões de 1,99, não. Olhando as pessoas na horizontal, como pecador que nós somos também, mas também não olhando para elas de baixo para cima, como se elas fossem algo maior e melhor do que nós. Somos todos igualmente pecadores. Então, quando temos esse encontro pessoal com Deus, a nossa responsabilidade é permitir que essa luz leve esperança para as outras pessoas. É isso que Jesus fala. Assim, brilhe diante dos homens a vossa luz, para que vejam as tuas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Percebe? Deus coloca uma luz no teu rosto, Deus coloca uma luz na tua vida. E essa luz brilha a partir de você, porque agora esta luz é tua. E as pessoas vão ver o seu estilo de vida, e elas vão querer ter esse mesmo encontro com Deus. Deus nos chama para sermos influenciadores, não apenas em nossas casas, mas na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso trabalho, demonstrando que quando um coração se entrega à luz divina, o ambiente ao redor também se transforma. Deixa eu ser um pouco contundente, ainda correndo o risco de depois as pessoas na saída falarem: pastor, esse chicotinho hoje estalou. Não é chicotinho não, é palavra de Deus. Não quer escutar o chicotinho estalar? Anda na linha certa, que o chicotinho não instala, vai instalar longe, vai instalar lá no lombo do povo que está na avenida, no céu não. Mas deixa eu falar uma coisa para você, e fique à vontade, se você achar que eu estou equivocado, que eu estou empolgado demais, pode levantar a mãozinha e falar: pastor, não é bem isso não. Mas se você não transformar a tua vida, se você não tiver um encontro verdadeiro com Deus, as pessoas do teu lado não vão mudar. Os teus pais não vão mudar se você não mudou. A tua esposa não vai mudar se você não mudou. Teu marido não vai mudar se você mudou, se você não mudou. E os teus filhos não vão mudar se você não mudou. Porque onde quer que você esteja, você é a referência. Para de terceirizar isso. Para de pensar: poxa, aquele irmão deveria estar aqui hoje para ouvir isso. Ele não está, é você que está. A treta é contigo. A palavra é com você que está aqui. O recado é para você que está ouvindo. Então examina teu coração, que tem coisa aí para mexer. Você tem que ser o exemplo da tua casa, não espera pelos outros. Que a transformação de hoje ilumine o caminho dos nossos relacionamentos amanhã. Que a transformação de hoje ilumine o caminho dos nossos relacionamentos amanhã. Esse testemunho, que é para todos nós, está aí colocado. E assim, ao final desse culto, nós precisamos refletir. E preste atenção nessa perguntinha. Está prestando atenção? Tá? Acordou? Tinha uma pessoa ali cochilando, até se arrumou agora na cadeira. Olha essa perguntinha aqui. Que coisas na tua vida você está orando para que Deus transforme da raiva para a glória brilhante dos bons relacionamentos? Que coisa na tua vida você está orando para que Deus transforme da escuridão para o rosto brilhante? Uma vez Jesus disse assim, que os olhos
são a janela da alma. E se esses olhos forem trevas, quão profundas serão essas trevas? Você já encontrou com gente que você olha e fala assim, nossa, que rosto iluminado, não é isso? Nossa, que semblante bom. Eu já ouvi gente dizendo assim, aquela pessoa tem um rosto tão bondoso. Para minha tristeza, as pessoas olham para mim e falam, você tem um rosto de gente brava. E não é, né, Ritinha? É uma moça, mas no bom sentido, né? É só a cara que é feia. Mas eu queria que as pessoas olhassem e vissem um rosto bondoso. Então vejam que essa meditação é primeiro para mim. Mas como é o teu rosto quando as pessoas olham para você? Porque se não teve esse encontro verdadeiro e pessoal com Cristo, não vá achando que você vai ter um rosto bondoso não, porque não vai ter. Vai ter rosto de mocreia. O rosto de mocreio. Aquele rosto que você olha e já pede desculpa. Falou, desculpa, hein? Desculpa por eu existir. Né? Esse é o rosto das trevas. Que relacionamentos na tua vida necessitam de cura, de reconciliação? Como é o seu relacionamento com seus pais? Você tem orgulho de como você trata os seus pais? Você poderia dizer para os seus amigos, faz do jeito que eu faço, que você vai fazer sucesso. Como é que você trata seus filhos? Não vou nem falar de marido e mulher, porque já ficou subentendido, né? Já ficou subentendido. Que relacionamento na tua vida precisa de cura e de reconciliação? Quando nós oramos e buscamos a presença de Deus, nós precisamos permitir que Ele transforme as nossas dores em testemunho e nossas mágoas em gestos de amor. Não porque o outro mereça, ou porque o outro não mereça. A questão é antes, porque é isso que Jesus quer que a gente faça. Não é porque o outro merece, ou porque o outro não merece. É porque é isso que Jesus quer que você faça. Então você vai fazer isto, porque é o que tem que ser feito. Então, meus queridos, que o Espírito Santo nos conduza nesse processo de renovação, como conduziu Moisés, fazendo de cada um de nós um instrumento de paz e um reflexo da glória de Deus. Que o meu coração, que o teu coração transbordem o amor que vem do alto, transformando todos os nossos relacionamentos e impactando o mundo, impactando as pessoas ao nosso redor. E se é isso que você quer, se é isso que você deseja do fundo do seu coração, diga amém. Louvado seja Deus.